Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo bem com sua família, com os seus negócios, enfim, com a sua vida. Estamos aí no final de um ano difícil, e eu gostaria de trazer nesse programa dois conselhos ou duas dicas importantes aqui para um ano muito abençoado. E o conselho da Palavra de Deus que eu trago para você está em Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Presta atenção, olha só. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, não é daqueles que correm rápido, nem dos valentes a vitória. A vitória não é dos mais fortes, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. O que eu posso fazer então? E aí ele completa: porém, tudo depende de duas coisas: o tempo e a oportunidade. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Eu sou o pastor Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. O tempo e a oportunidade são duas coisas que Deus nos dá e que nós precisamos aproveitar. O meu desejo do programa Mais Valor é que você tenha um próspero ano novo, que você aproveite o tempo de vida que Deus tem para você e aproveite as oportunidades. Eu quero hoje contar uma história, uma parábola que eu ouvi há um tempo atrás, que mexeu muito comigo, que conta exatamente isso, sobre o tempo e a oportunidade. Conta essa história que um rapaz, ele se achava tão sem sorte na vida e ele vivia então reclamando. Ele olhava para o alto, olhava para Deus e dizia: não é possível, Deus. Tu deste sorte para todo mundo. Eu olho os meus amigos, meus vizinhos, meus parentes. Eles têm uma esposa, eles têm um negócio, eles têm um bom emprego, eles têm uma vida boa e eu não. Por quê? O Senhor deu sorte para todo mundo e esqueceu da minha sorte. E ele vivia então fazendo essa oração para Deus, buscando resposta para a sua falta de sorte, a sua falta de sorte. Um dia ele se encheu e ele disse assim: não é possível, eu vou ter que descobrir onde Deus mora e eu vou ter que ir lá tirar satisfação com ele, porque ele deu sorte para todo mundo e não deu sorte para mim. Ele pensou então: Deus deve morar no fim do mundo, porque lá no fim do mundo deve ser a casa de Deus. E onde é o fim do mundo? Ele pensou: no final de todas as estradas deve ser o fim do mundo. Então eu vou me comprometer, ir até Deus e perguntar para ele por que ele deu sorte para todo mundo e esqueceu da minha sorte. Um dia então ele olhou, o tempo estava bom e ele então saiu para a rua, ele pegou o caminho rumo ao fim do mundo para se encontrar com Deus. E diz a história que ele caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia, e ele de repente na sua caminhada pisou em um negócio macio. E quando ele pisou naquilo, ele ouviu um grito: ai! E quando ele olhou para baixo, era um lobo. Ou pelo menos o que sobrou de um lobo. Era um lobo muito fraco, muito magro, se arrastava pelo chão e não conseguia andar. E o lobo disse: meu rapaz, me ajude, por favor. E aquele rapaz disse então: seu lobo, eu não posso te ajudar. Eu estou com um projeto, eu estou com um empreendimento fantástico. Eu vou me encontrar com Deus, o Criador. Eu vou até o fim do mundo e vou perguntar, porque ele deu sorte para todo mundo e não deu para mim. E o lobo então falou: meu rapaz, já que você vai se encontrar com Deus, pergunta para ele por que eu estou aqui jogado no chão. Eu estou aqui fraco. Por que isso aconteceu comigo? Você pergunta para Deus?
E o rapaz então disse: ó, seu lobo, eu posso até perguntar, mas quando eu me encontrar com Deus, eu vou receber tanta sorte que eu acho que eu não volto mais por esse caminho não, porque eu volto agora pelo caminho das pessoas sortudas, abundantes, pelas pessoas que têm riqueza, e eu não vou voltar talvez por esse caminho, mas se por acaso eu voltar, eu te conto o que Deus falou. E ele então caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia, e ele tropeçou em algo, e ele quase caiu, e ele foi olhar, era uma raiz de uma árvore, e ele começou a seguir a raiz, e ele se deparou em uma árvore que estava secando, as suas folhas estavam caindo, e a dona árvore então olhou para ele, é uma história, a árvore olhou para ele e diz assim: me ajuda, por favor. E o rapaz disse: eu não posso não, dona árvore, porque eu estou muito ocupado, eu vou me encontrar com Deus, o Criador, e perguntar, você já sabe a história, né? E a dona árvore então, ela disse: meu rapaz, já que você vai se encontrar com Deus, o Criador, então pergunta para ele, porque eu sinto esse calor nas raízes, nas minhas raízes, e isso sobe para o meu caule, sobe para as minhas folhas, e eu estou morrendo. Você pergunta? E ele disse: dona árvore, eu posso até perguntar, mas quando eu me encontrar com Deus, eu vou ter tanta sorte, porque eu acho que eu não vou voltar mais por esse caminho não. Mas tudo bem, se eu voltar, eu te conto tudo o que ele falou. E o rapaz então continuou a sua caminhada, e você já sabe, ele caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia, e ele chega num lugar lindo, ele chega numa planície, e ele vê uma casinha. Sabe aquelas casinhas daqueles quadros pintados, uma casinha no meio de uma paisagem linda, e ele foi chegando perto daquela casinha, ele viu uma moça estava varrendo o quintal, uma moça muito bonita, e ele pensou: nossa, que moça simpática aqui, nesse lugar lindo. E quando ele foi chegando, a moça se assustou a princípio, né? Mas ela viu que ele era um rapaz simpático também, e ela então perguntou: o que você está fazendo por aqui? E ele contou a história, ele disse que estava indo procurar Deus, o Criador, né? E aquela história que você já sabe. A moça então falou: você deve estar cansado, vamos entrar, tomar um suco, depois você continua a sua caminhada. E ele sentou ali, a moça preparou um suco, e ele ficou assim pensando: mas que moça bonita, simpática e atenciosa, me ofereceu um suco. E ele então ficou ali pensando: puxa, eu poderia até tentar um namoro com essa moça, né? E aí ela deu o suco para ele, e ele pensou: do que será o suco? E antes dele perguntar, ela já respondeu como ela fez o suco, de onde era. Ele falou: nossa, que moça gentil, simpática, antes de eu perguntar, ela já me respondeu. E aí ele pensou: puxa, eu poderia até tentar um namoro com ela aqui, né? E aí, o que acontece? Ele lembrou: não. Ele balançou a cabeça e disse: moço, eu preciso ir embora. Nem tomou o suco direito, caiu na estrada e foi se encontrar com Deus. E quando ele ia saindo, a moça falou: ô moço, espera um pouco. Já que você vai falar com Deus, faz uma pergunta para mim. E ele diz: eu posso até perguntar, mas eu não sei se eu volto mais por esse caminho. E ela disse então: é que eu moro aqui nesse lugar sozinha e eu sinto uma tristeza no coração, eu fico deprimida. E eu não sei de onde vem tanta tristeza, e você poderia perguntar para Deus por que o motivo da minha tristeza? Ele disse: tá bom, eu posso até perguntar, mas não sei se eu volto por aqui. Se eu voltar, eu dou a resposta. E o rapaz então pôs-se na estrada, caminhou, olha o tempo de vida que Deus deu para ele. Caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia, e ele chegou num lugar que não tinha mais estrada, era o final de todas as estradas. E ele percebeu que ele chegou no final do mundo. E ele então foi se ajoelhando para fazer uma prece, e quando ele ia se ajoelhando, uma voz, que era a voz de Deus, disse para ele: ei, meu rapaz, o que você quer? E ele disse: é Deus? Ele disse: sou eu. Ai, graças a Deus que eu encontrei o Senhor, né? Graças a Ti que eu te encontrei. E ele então pergunta: Deus, eu tenho uma reclamação. Não sei se o Senhor ouviu minhas orações, mas
o Senhor tem dado sorte para todo mundo. O Senhor deu sorte para o meu irmão, para o meu cunhado, para o meu primo, para o meu vizinho, para todo mundo, mas o Senhor esqueceu de dar a minha sorte. O Senhor esqueceu, eu acho que o Senhor é muito ocupado, o Senhor deve ter se esquecido disso. E Deus então responde: meu rapaz, eu não dou sorte para ninguém. O que eu dou para as pessoas é o tempo e as oportunidades. Eu dou tempo para vocês e dou oportunidades. Então, no decorrer da sua vida, você passou por muitas oportunidades. Nessa estrada que você veio, você teve muitas oportunidades. Então, volta por essa estrada e aproveita as oportunidades. E aí você pode até dizer que tem muita sorte, mas na verdade você aproveitou as oportunidades que eu te dei. O rapaz então falou: é assim, Senhor, tão simples, eu pegar, voltar na mesma estrada e aproveitar as oportunidades que o Senhor me dá, e aí eu tenho motivo de ter uma boa sorte? Isso mesmo. E ele então volta-se para a estrada e começa a caminhar, e Deus diz assim: ei rapaz, espera um pouco, não está esquecendo de nada? Ele disse: não tem que me perguntar mais nada. Ele pensou: ah, sim, tem um lobo, tem uma árvore e tem uma moça que fizeram algumas perguntas para o Senhor poderia responder? E Deus disse: sim, eu vou responder. E aí Deus respondeu para ele as dúvidas do lobo, da árvore e da moça. E ele então se colocou na caminhada e ele olhou para trás e falou: fique com Deus, ou fique com o Senhor, né? Fique com o Senhor mesmo. E ele caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano. E ele chegou naquela casinha, e ele ia passando, correndo na frente da casinha, e a moça, ela estava na janela, e ela viu ele passando, correndo, e ela disse: ei moço, moço, moço. E ele parou: ô moça, tudo bem? E ela disse: você encontrou Deus? Ah, moça, eu encontrei. E ele falou que a minha sorte está no caminho, que eu preciso aproveitar as oportunidades, que eu preciso pegar todas essas oportunidades e encontrar aquilo que eu chamo de sorte, que a minha felicidade está no caminho. E ela disse: ele disse isso para você? E o que ele disse a meu respeito? E ele falou então: o Senhor falou o seguinte, que o seu problema é solidão. Você precisa arrumar um namorado, você precisa se casar, porque você é muito sozinha. Apesar desse lugar ser muito lindo, muito bonito, você se sente solitária e você fica deprimida de vez em quando. Moço, Deus falou isso? E o que mais ele falou? Ele falou que certa vez vai aparecer um rapaz aqui na estrada, um rapaz simpático, ele vai chegar aqui cansado, você vai convidar ele para tomar um suco, ele vai entrar na sua casa, ele também vai gostar de você, vocês vão se casar, vocês vão ser felizes, vocês vão ter filhos, vocês vão ser muito ricos aqui nesse lugar. A moça arregalou os olhos e falou: moço, Deus falou tudo isso? Sim, falou tudo isso. E ela disse então moço, não quer entrar para tomar um suco? O moço falou: não posso não, moça, Deus falou que a minha sorte está no caminho, eu não posso ficar parando na casa dos outros para tomar suco, não, eu tenho que seguir o meu caminho. E ele continuou o caminho dele, e ele caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia, e ele tropeçou de novo na raiz da árvore, e a árvore então disse: moços, você voltou. E ele disse assim: voltei, tenho a sua resposta. A árvore disse: então conta para mim o que Deus falou. Deus falou que quando você era pequena, uma árvore pequena, vieram uns homens aqui e enterraram um tesouro aqui perto das suas raízes. E com o tempo você foi crescendo, e esse tesouro está sufocando as suas raízes, e aí você está morrendo. E ele disse assim: é fácil a solução, é só desenterrar o tesouro, tirar, e aí a árvore volta a germinar, a crescer, a florescer novamente. E a árvore disse: Deus falou isso? Falou. E aí a árvore falou: moço, você não quer desenterrar o tesouro? Quer tirar o tesouro daqui?
quer, fica para você, eu não quero isso daí não. E o moço falou, não posso não, dona Árvore, Deus disse que as oportunidades estão no caminho e eu preciso encontrar essa oportunidade. Eu não posso ficar parando, tirando tesouro de árvore, parando para conversar, eu tenho que ir embora. E ele foi embora. Caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia, e ele então pisa no lobo de novo, ou o que restou do lobo. O lobo já não era nem pele e osso, ele era só osso, ele estava ali muito fraco, e o lobo diz, moço, você perguntou para Deus qual o motivo da minha fraqueza, porque eu estou nessa situação. E o moço diz, Deus falou sim, ele falou que o seu problema é fome, faz tempo que o senhor não come. O senhor precisa comer alguma coisa ou alguém, o senhor precisa comer, porque senão o senhor vai morrer mesmo. E o lobo arregalou os olhos e falou, Deus falou isso, que se eu não comer alguma coisa ou alguém, eu vou morrer. Deus falou assim, se o lobo não comer alguma coisa ou alguém, ele vai morrer. Palavras do Senhor. E aí o lobo falou, moço, já que eu vou morrer, chega aqui perto, me dá um abraço. E o moço disse, não posso não, seu lobo, eu tenho que achar minha sorte. Deus falou para eu voltar por esse caminho, porque eu ia encontrar as oportunidades que eu chamo de sorte. E o lobo insistiu e falou, mas tudo bem, mas você poderia me dar um abraço, meu último abraço de adeus, eu vou morrer. E o lobo então arregalou os olhos, estendeu os braços, imagine aquele lobo com os olhos arregalados, com aqueles braços finos, dizendo, moço, me dá um abraço, eu preciso do seu carinho, preciso do seu abraço. E aquele homem disse, que lobo chato, de tanto insistir, tá bom, vou te dar um abraço, mas é rapidinho, porque eu preciso ir atrás das minhas oportunidades, da minha sorte. E o lobo então estendeu os braços e o homem ia chegando, olhando naqueles olhos, chegando mais perto, e ele começou a ver alguém ou um animal que ia naquele momento aproveitar a oportunidade. E o lobo então aproveitou a oportunidade e aquele rapaz tão sem sorte que deixou as oportunidades passar, terminou ali a sua história. É uma fábula, é apenas uma história, mas ela ilustra muito a nossa vida. Nós passamos por um ano, passamos dias, semanas, meses caminhando. E no decorrer dessa caminhada, Deus nos deu oportunidades. Todos os dias Deus nos dá oportunidades. Todos os dias Deus nos mostra negócios para fazer, novos empreendimentos a realizar. É isso que Ele faz. Ele nos dá o tempo de vida, porque esse a gente não controla, mas nós sabemos que o tempo que passarmos foi dado por Deus. E nesse tempo que passarmos, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Dá até raiva falar desse rapaz que perdeu assim oportunidades que estavam escancaradas à sua frente. Mas é isso que acontece com a gente. A gente está tão distraído, buscando a nossa sorte, buscando nossa felicidade, que a gente esquece de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Esse texto de Eclesiastes é fantástico. Ele fala que não é o vencedor da corrida o mais veloz, não é o vencedor da batalha o mais forte, mas que nós temos o tempo e a oportunidade e que isso é precioso, que nós não podemos desperdiçar. Alguém vai chamar isso de sorte, mas você vai chamar isso de Deus agindo na sua vida, te dando tempo, te dando oportunidade para crescer, para desenvolver, para levar a sua família junto com você para um outro nível, para um outro patamar. Por isso eu te convido, continue acompanhando esse canal, esse conteúdo de Deus para a sua vida. Não só o programa Mais Valor, mas todos os outros.
porque aqui nós queremos trabalhar com a verdade da palavra de Deus, a verdade que te liberta. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro te agradecendo, Pai, por esse ano que Tu nos abençoou e nos deu tempo e nos deu oportunidades, Pai. Obrigado por todas as oportunidades, aquelas que abraçamos e aquelas que deixamos passar, Senhor. São tantas, Pai, que talvez nem conseguimos agarrar todas. Mas eu te peço, Senhor, para o próximo ano, sabedoria na minha vida, na vida de cada membro da Tua igreja, em cada pessoa que está nos ouvindo e assistindo, que eles tenham a sabedoria de olhar para as oportunidades que estão em todos os lugares, oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Dá-nos um ano fantástico, Senhor, abençoando a vida financeira dos Teus filhos e filhas, Pai. Que muitos saiam das dívidas, que muitos paguem as suas dívidas, quitem as suas dívidas, quitem suas casas, quitem seus carros, conquistem viagens, conquistem negócios, que doem mais para o Teu reino, que sejam generosos, sejam pessoas melhores e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.